Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais um tópico aí do seu edital. E no edital lá nós temos até em parte diferente empréstimos e debêntures. Mas como são assim coisas bem parecidas aí a contabilização, eu já trouxe aqui tudo num item só aí, empréstimos e debêntures, tá certo? Então, pessoal, olha só, quando você toma um empréstimo, aí muitas vezes você vai ter uma taxa que foi negociada. Aí se você tomou 100 mil de empréstimo e teve lá 1.000 de custo de transação, aí presta atenção, se você toma 100 mil para pagar 120 mil, teve um juro ali de quanto? De 20%. Mas, na realidade, se tiver um custo de transação é um custo para efetivar a transação, seja tirar Xerox ou IOF, o que for. Teve um custo ali decorrente daquela transação de 1.000. Aí, na realidade, de fato, a empresa só vai receber 99 mil e ela vai pagar 120 mil, ou seja, a taxa efetiva de juros vai ser um pouquinho maior, sei lá, vai ser 21,2%. Então, uma coisa vai ser a taxa negociada e outra coisa vai ser a taxa efetiva. É isso que vai nos interessar. Então, o que vai nos interessar nessas questões de empréstimo é quanto vai entrar líquido na conta da empresa, tá certo? E a taxa efetiva de juros. É isso que você vai precisar, tá certo? Então vamos ver aqui como é que, olha só, tentando fazer você virar cão farejador aí agora em empréstimo. No dia 1, a empresa tomou um empréstimo de 20 milhões. Olha só, tomou um empréstimo de 20 milhões, o prazo do empréstimo vai ser, se encerra lá em 10 anos depois, ela vai pagar. Você pode tomar um empréstimo para ir pagando aos poucos ou só pagar lá no final. Aí vai pagar tudo no final. Os juros vão ser pagos semestralmente, com a primeira parcela em 1/6. Então não vai haver pagamento nenhum lá em 2015. Né? A taxa de juros composta negociada foi essa foi a taxa negociada. O valor das prestações 1.868. A empresa pagou adicionalmente na obtenção do empréstimo despesas relacionadas com o contrato no valor de 500 mil. Ela tomou 20 milhões para pagar 10 prestações lá, o valor que for, né? Beleza, o valor das parcelas lá de juros, vai pagar o principal, ok. Mas, pessoal, olha só, o que me interessa é quanto vai entrar na conta da empresa aqui líquido. Quando eu tomo um empréstimo, o valor que entra aqui líquido é o valor do empréstimo menos o custo de transação. Então vai entrar 20 milhões menos 500 mil. Vai entrar 19 milhões e 500 mil que vai entrar aqui no banco. A empresa vai ter uma dívida, certo? Ela vai ter uma dívida, mas o valor presente dessa dívida é quanto? É 19 milhões e 500 mil, tá certo? Por quê? Porque quando você toma um empréstimo, pessoal, não tem reconhecimento de despesa naquele momento. Então o valor que aumenta o ativo é igualzinho ao valor que aumenta o passivo. Aí beleza, então uma das coisas que ele pede, qual o valor que reconheceu inicialmente o ativo e o passivo? É o valor do empréstimo menos o custo de transação. Como isso aqui veio em 1º/12, uma questão dessa ele perguntaria qual foi a despesa financeira, o encargo financeiro lá em 2015. Então, a despesa financeira em 2015, aí você depende, pessoal, da taxa efetiva de juros. Ele falou o seguinte, se eu tomasse lá 200 mil, era uma taxa de 1,5. Mas como teve um custo de transação de 500, na realidade, tomasse 20, seria um custo de transação de 1,5 ao mês. Mas como eu não recebi líquido 20, eu recebi 19.500, aí minha taxa efetiva ela foi um pouquinho maior. Então, os encargos financeiros, a despesa financeira, é esse valor que eu recebi líquido, 19 milhões e 500 mil, vezes essa taxa efetiva de juros, 1,5442%. É isso que vai ser a despesa financeira, o valor líquido vezes a taxa efetiva. Essa despesa financeira poderia ser mensal, como foi, que ele deu ali 1/12, mas se ele desse lá em 31/12 ou 1º/1, você ia ter uma taxa anual, tá certo? Ele queria um anual. Então eu vou ter aqui 19 milhões e 500 mil vezes 1,5442%, que vai dar uma despesa de 301.119. Olha só,
O passivo que você reconhece inicialmente é o mesmo valor do ativo, é o valor do empréstimo menos o custo de transação. Mas muitas vezes ele pede o passivo, isso foi em 1 do 12. Muitas vezes ele pede o passivo lá em 31 do 12, ou seja, um período depois, que pode ser um mês, pode ser um ano. Aí o que é? Quem vai ser esse passivo em um segundo momento? Vai ser aquele passivo inicialmente que você tinha ali. O que é que vai mudar ali o valor desse passivo decorrente de empréstimo? É pagamento de prestações e reconhecimento de juros. Então, esse passivo, ele diminui pelo pagamento das prestações e aumenta pelo reconhecimento da despesa financeira, certo? O passivo decorrente de um empréstimo, imagine, se você paga as prestações, ele diminui. Mas se você reconhece as despesas de juros, essa conta aqui, que vai estar aqui na dívida, vai ter um encargos ali a transcorrer. Aí quando você reconhece esse encargo no resultado, o valor da dívida líquida aqui, ela aumenta. Então o passivo no segundo momento é esse passivo reconhecido inicialmente, mais ou menos eventualmente as parcelas pagas, mais o valor da despesa financeira. Então, filtrar aí agora, vou organizar esse negócio na sua cabeça. Não vou deixar para você organizar mais não, tá certo? Então, no empréstimo, o que é que ele vai te pedir? Qual o valor que você reconhece inicialmente? É o valor do empréstimo menos o custo de transação. Qual o valor, como é que eu calculo a despesa financeira? Eu pego a taxa efetiva, multiplico pelo aquele valor que recebeu líquido, eu acho a despesa financeira. E o passivo em um segundo momento, que pode ser um mês, pode ser um ano. Como é que eu acho o passivo no segundo momento? Eu pego aquele passivo inicialmente, menos pagamento de prestações, mais a despesa financeira, eu acho o passivo num segundo momento, que pode ser um ano depois, pode ser um mês depois, tá certo? Mas nem sempre, pessoal, vai ter pagamento. Essa questão aqui mesmo não teria pagamento de prestação, não, porque o pagamento vai ser tudo lá no final. Então, se não tiver pagamento de prestação, o passivo no segundo momento vai ser aquele passivo inicial mais a despesa financeira. Certo? Então, agora para fechar, qual é o valor que aumenta o ativo e aumenta o passivo o mesmo valor? O valor do empréstimo menos o custo de transação, o valor que aumenta o ativo e o passivo. O valor dos encargos financeiros é esse valor vezes a taxa efetiva de juros. E se perguntar, o passivo em um segundo momento é aquele passivo que foi reconhecido inicialmente, mais a despesa financeira menos eventual pagamento de prestações, que nem sempre vai haver pagamento de prestações, mas reconhecimento de despesa vai, tá certo? Então vamos ver se você entendeu. Olha aí, no dia 1 de 12 de 2017, a empresa endividada SA obteve um empréstimo nas seguintes condições negociadas com a instituição financeira: valor do empréstimo, data do vencimento, forma de liquidação, pagamento integral lá na data do vencimento. Então não vai ter pagamento de prestações. Essa foi a taxa negociada, mas teve um custo de transação de 1 milhão e 20, tá certo? Então a taxa efetiva vai ser um pouquinho maior, 3,42. Sabe que esse empréstimo é mensurado pelo custo amortizado e que a taxa de custo efetivo da operação é de 3,42% ao mês, o valor dos encargos financeiros reconhecidos na DRE. Então, qual é o valor que vai aumentar aqui o ativo que vai para o banco conta movimento? É o valor do empréstimo menos o custo de transação. Então, vai ser 11 milhões e 20 menos 1 milhão e 20. 11 milhões e 20 mil menos 1 milhão e 20 mil. Então, o valor que vai para o banco conta movimento é 10 milhões. Esse é o mesmo valor do passivo inicialmente, é 10 milhões. Eu sei que eu vou ter uma dívida maior, e a diferença vai ser encargos financeiros a transcorrer. Perfeito. Ele quer o valor, aqui foi em 1º do 12, então ele vai me dar uma taxa mensal. Ele quer o valor dos encargos financeiros lá em 2017, né, que é um mês só. Então vai ser a taxa efetiva que ele me falou, 3,42, é a taxa efetiva vezes o valor líquido ali que você recebeu. Então, isso aqui vai dar quanto? 3% de 10 milhões vai dar 342 mil, vai ser o valor dos encargos financeiros. Então, uma coisa que ele pede esses encargos financeiros, o cão farejador já sabe fazer, vê qual foi o valor líquido e aplica a taxa efetiva de juros. Show? Beleza. Olha a outra aí, em
1 de 2021, a empresa obteve um empréstimo no valor de 10 milhões com as seguintes características. Para a obtenção, incorreu em custo de transação e a taxa do custo efetivo aumentou ali. O que é que ele quer saber? O valor dos encargos financeiros decorrentes desse empréstimo no resultado e o saldo do empréstimo apresentado em 31/12. É a mesma coisa, só que agora ele pediu o saldo também, né, do empréstimo. Beleza, qual é o valor que vai para o banco contra movimento? É o valor do empréstimo menos o custo de transação. Então aqui eu vou ter 10 milhões, para você ver, menos o custo de transação que foi de 400 mil. Então vai entrar aqui líquido no banco 9 milhões e 600 mil. E o passivo 1 aqui naquele momento, 9 milhões e 600 mil. Isso quando em 1/1 de 21. E 31/12 de 21 é o que ele vai querer lá em 31/12 de 21. Então, o valor dos encargos financeiros. Os encargos financeiros vai ser esse valor, 9 milhões e 600 mil, vezes a taxa efetiva, vezes o custo efetivo. Portanto, vezes 10% ao ano, 9.600 vezes 10%, vai dar 960 mil, vai ser o valor dos encargos financeiros. 960 mil já era o suficiente para você marcar. Ah, Silvio, mas ele pediu o passivo nesse segundo momento, em 31/12. É igual o passivo 1 mais a despesa financeira, menos eventual pagamento de prestação se tiver tido ali naquele mês. Ele falou o prazo total é 5 anos, né? E ele disse, pagamento do principal e juros em 1/1 de 2026, vai pagar tudo lá depois. Então não vai ter pagamento de prestações. O passivo 2 vai ser igual àquele passivo 1, 9.600, mais a despesa financeira que foi 960 mil. Então eu vou ter ali 10 milhões, 560 mil vai ser o passivo no segundo momento. 10 milhões 560. Então já viu duas coisas. Qual é o valor que você leva? Empréstimo menos o custo de transação. Multiplicou pela taxa efetiva, eu acho, os encargos financeiros e pediu o passivo 2, é o passivo 1, mais a despesa financeira, menos eventual pagamento de prestações, que pode ser que tenha e pode ser que não tenha. Beleza, vamos ver aí, ó. Essa aqui agora, deixa eu ver, porque se eu trouxe essa aqui é porque às vezes essa, né, ele vai pagando ao final de cada mês. Então eu trouxe essa aqui para diferenciar aí um pouco. Um empréstimo no valor de 2 milhões foi obtido em 30/11 de 2021 com as seguintes características. Aí nós temos ali o prazo do empréstimo, taxa de juros, forma de pagamento, custo de transação, taxa do custo efetivo. Aí ele quer saber a mesma coisa, a empresa deve apresentar os seguintes valores na DRE e no balanço patrimonial em 31/12. Então, desse empréstimo, qual é o valor que vai ser levado para o banco contra movimento? É o empréstimo menos o custo de transação. Então, eu vou ter aqui 2 milhões menos o custo de transação, que foi 40 mil, portanto, 1.960 mil é o valor que vai para o banco. E esse é o valor do passivo inicialmente aqui, 1.960. A empresa ela vai ter uma dívida que vai ser bem maior que isso, mas esse é o valor presente. Essa diferença em encargos financeiros a transcorrer que nem me interessa, né? Que se você quiser saber qual é o valor da dívida, vai ser 18 prestações de 127.611,56. Não me interessa, né? Aí beleza, ele quer saber o valor da despesa dos encargos financeiros, pessoal. Encargos financeiros vai ser 1.960.000 vezes o custo efetivo, que deu 1,73%. Esse vão ser o valor dos encargos financeiros. 1.960 vezes 1,73%. Eu vou ter de encargos financeiros 33.908. Encargos financeiros 33.908. E o passivo no segundo momento?
passivo no segundo momento é o passivo no primeiro momento, mais a despesa financeira, que sempre vai ocorrer, menos a eventual pagamento de prestação, que nesse caso agora, ele falou ao final de cada mês. Então, se eu tomei em 30 do 11, eu vou ter um pagamento de uma prestação. Ó, não é lá no final. Olha como a questão de cá foi diferente. Ele disse, pagamento do principal e juros vai ser no final. Ó. No final, aqui não, ao final de cada mês. Então, o passivo 2 é o passivo 1, 1.960.000, mais a despesa financeira, 33.908, menos um pagamento ali de uma prestação, 127.611,56. Se eu vou pagar, vai diminuir aqui. É por isso que eu vou diminuir ali o valor do meu passivo no segundo momento. Então, vai ser, né, 1.960.000 mais 33.908 menos 127.611,56, que eu vou ter um passivo no segundo momento de 1.866.296,44, certo? Esse é o passivo no segundo momento, 1.866.296,44, portanto, gabarito letra A. Então, são só essas coisas que ele te pede no empréstimo. Isso é questão certa lá na tua prova. Ou empréstimo ou debênture, e vai cair uma questão dessa aí. Silvio, mas você explicou empréstimo. Agora eu estou vendo aqui uma coisa ali de debêntures. E o que é que vai mudar para você empréstimo ou debêntures? A lógica vai ser a mesma. A gente vai ter aquela taxa efetiva, né? A gente vai ter o valor do reconhecimento inicial, a gente vai ter, né, tudo igual, quase tudo igual. A única coisa é quando é em relação às debêntures. Debêntures é um título que a empresa vende, que vai dar direito lá aos possuidores, a juros, a atualização, né? Então, muitas vezes, dependendo da quantidade de coisas que ela vai dar direito, aí quem vende cobra um ágio. Esse ágio na emissão de debêntures é chamado de prêmio. Prêmio na emissão de debêntures. Então, o valor que vai entrar aqui líquido no banco contra movimento, no empréstimo, era o valor do empréstimo menos o custo de transação. Aqui agora nas debêntures vai ser o valor das debêntures, mas elas podem ser vendidas com prêmio, mais o prêmio, menos o custo de transação. O prêmio é uma espécie de ágio. Ah, Silvio, e elas podem ser vendidas com deságio? Pode, já caiu até uma questão. Aí seria o valor das debêntures menos o deságio menos o custo de transação. É o valor que vai entrar líquido lá para a empresa, tá certo? Então é a única diferença, é isso aí. O resto é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Então presta atenção. Para obter aí debêntures, emitir um lote de 12 milhões. Aí, pessoal, olha só, esses 12 milhões foram vendidos, ó, né? Havia um gasto lá de 180, isso é o custo de transação, e eles foram vendidos por 12.840, então foi vendido com um prêmio de 840. Ah, certo. É tanto, ó, como o prêmio foi maior do que o custo de transação, nas questões de empréstimo, você via que a taxa efetiva sempre aumentava. Mas aqui não, aqui teve um prêmio que foi maior do que o custo de transação. Então a taxa de efetiva foi menor do que a taxa, né? Porque teve um prêmio aí. Ah, certo. Então vamos lá. Então, o que é que vai entrar no banco aqui? Ó? Debêntures foi 12 milhões. Aqui esse valor já está com prêmio, 12.840. Já debêntures mais o prêmio, menos o custo de transação, que foi 180 mil. Tá certo? 840 menos 180 vai dar 660. Então, vai entrar aqui no banco 12.660.000. Esse também é o aumento do passivo, 12.660.000. Essa é a única diferença que pode ter essa figura do prêmio nas debêntures, ou, se for o caso, deságio. Ela seria vendida aqui por um valor menor do que 12 milhões. Se ela fosse vendida por 11.500, teria um deságio. O deságio teria o custo de transação. Então, se ele pedir um encargo financeiro, vai ser esse valor 12.660 vezes a taxa efetiva, que foi de 1%. Ah, Silvio, então iria me dar
né? 12.660.000 iria me dar 126.600 seria o encargo financeiro. Ah, Silvio, poderia pedir o passivo também no segundo momento? Poderia. É o passivo no primeiro momento, mais a despesa financeira, menos eventual pagamento. E aqui ele falou, ó, foi em 30/11, pagamentos, ó, parcelas anuais de 2.308. Ah, então não vai haver pagamento de prestação, porque só vai haver daqui a um ano, né? Então não vai haver pagamento de prestação. Então o passivo 2 seria aquele passivo 1, 12.660, mais a despesa financeira 126.600. Então, vamos lá. O empréstimo, eu pego o valor do empréstimo, menos o custo de transação, aquele valor que vai para o ativo, aquele valor que vai para o passivo. Se eu quero os encargos financeiros, multiplico esse valor pela taxa efetiva. Se eu quero o passivo no segundo momento, eu pego o passivo no primeiro momento, mais a despesa financeira, menos eventual pagamento de prestação. O que é que muda em relação aos debêntures? Que a debêntures pode ter prêmio, vendida por um valor maior, ou pode ser vendida com deságio. Então, o valor que vai entrar no ativo, se vendeu com prêmio, a regra é vender com prêmio. Mas já caiu uma vez, vendeu com deságio. É o valor das debêntures mais o prêmio menos o custo de transação. Esse é o valor que vai aumentar o ativo e, consequentemente, vai aumentar o passivo. Se eu quero os encargos financeiros, multiplica a taxa efetiva por esse valor. Se eu quero o passivo no segundo momento, a mesma coisa deve ser feita. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Questão aí de número 25. Para financiar suas atividades, uma empresa emitiu debêntures. A empresa aí emitiu debêntures no valor de 40 milhões, com as seguintes características. Data da emissão, 30/12. Se deu 30/12, se falasse 31/11, ele vinha com juros mensais. Quando é 31/12, já vem com juros anuais, porque aqui vai em 31/12 de 2018. Né? Se entender logo, pegar o detalhe aí dessas questões. Prazo total 15 anos, parcelas anuais, constante de 5.258.951, beleza. Aí o que é que ele quer aí, pessoal? Olha só, ele quer, a empresa incorreu em custo de transação no valor de 406 para emissão de debêntures. Como havia uma expectativa de queda na taxa de juros, houve uma grande demanda pelas debêntures emitidas e a empresa conseguiu vender por 42.800. Ah, então aqui já o valor dela é 40. Vendeu por 42.800, então houve um prêmio de 2.800. E houve um custo de transação de 416, certo? Então, o valor que vai para o banco conta movimento é o valor das debêntures, mais o prêmio, menos o custo de transação. Debêntures e mais o prêmio ele já me deu, né? Ah, se bota tudo ali, é 40 milhões, mais o prêmio foi 2.800, que foi vendido por 2.800, menos o custo de transação, que foi de 416 mil. Esse é o valor que vai entrar líquido ali no banco conta movimento. Então, eu vou ter ali 40 milhões, 2.800, menos 416 mil, deu 2.384, então vai entrar aqui 42.384, 42 milhões. E esse é o mesmo valor do passivo que vai para aqui nesse momento, 42.384. Aí ele quer saber, sabendo-se que a taxa do custo efetivo foi 9%, o impacto no resultado decorrente dessas debêntures. Aí tranquilo. O impacto no resultado são os encargos financeiros. E os encargos financeiros vai ser esse valor aqui que entrou, 42.384 mil, vezes a taxa efetiva. Ele diz que o custo efetivo da operação foi de 9%. Então, a mesma coisa, não é? Então, nós vamos ter aí 42.384 vezes 9%, que deu 3.814.560. 3.814.560, portanto, né, gabarito aí, letra B de bola. Olha ela aí, ó, Cefaz Goiás, no dia 31/12, uma empresa realizou uma emissão de debêntures
para, para captação de recursos. Beleza. Né? No valor de 50 milhões, as debêntures apresentavam as seguintes características: prazo, taxa de juros, pagamentos, parcelas iguais e anuais no valor de 6.573. Você vê que isso, né? Não importa ali para a gente, só se, né, pedir o passivo no segundo momento e tiver pagamento de prestações. Se ele pedir o passivo no segundo momento aqui, vai pedir, isso vai interessar, porque vai haver o pagamento de uma prestação. Para a emissão das debêntures incorrer em custo de transação no valor de 520 mil, tendo em vista que a expectativa do mercado futuro de juros é que ocorrerá uma queda nos próximos anos, houve uma grande demanda pelas debêntures emitidas e a empresa conseguiu obter um valor superior ao desejado, vendendo por 53.500. Então, olha só, o valor que vai entrar aqui no banco contra movimento é o valor das debêntures mais o prêmio, menos o custo de transação. Debêntures mais prêmio deu 53.500. Ó, 53.500. É debêntures mais prêmio, menos o custo de transação, que deu 520 mil. Então, esse é o valor que vai entrar aqui no banco. 53.500 menos 520. 53.500 menos 520 mil. Então vai entrar aqui no banco 52.980. 52.980. Ok. E também aqui no passivo, lá esse passivo de 31/12 de 2015. O passivo é 52.980. Mas ele quer a despesa financeira de 2016, né? E o valor lá no balanço patrimonial de 2016, certo? Então ele quer as duas coisas. A despesa financeira de 2016, pessoal, vai ser esse valor, 52.980, vezes a taxa efetiva que ele me falou que era de 9%. Então, o valor da despesa financeira vai ser igual a quanto? Vamos lá. 52.980 vezes 9%. Então, deu uma despesa financeira de 4.768.200 é o valor da despesa financeira. Né? 4.768.200. Silvio, já foi suficiente para você marcar. Beleza, ótimo. Vai embora. Nem vai calcular esse negócio que vai dar trabalho, né? Silvio, mas eu sou cético. Eu gosto de calcular. Então, vamos lá. Se você gosta de calcular, ele facilitou aqui para você. Aí, o passivo no segundo momento, que é lá em 31/12 de 2016, o passivo no segundo momento é igual àquele passivo inicial, mais a despesa financeira, menos eventual pagamento de prestações. E como está em 31/12 de 2015, ele disse que vai passar a pagar parcelas anuais, então vai pagar lá daqui a um ano. Então, lá em 31/12 de 2016, vai ter havido o pagamento de uma prestação. O passivo 2 vai ser esse passivo 1, 52.980 mil, mais a despesa financeira, 4.768.200, menos o pagamento de prestação, que deu 6.573.688.84. Aí você deve dizer assim, mas como é que eu vou ficar fazendo uma conta dessa sem calculadora? Mas precisava você fazer? Não, só precisava fazer essa conta de cá, certo? E essa conta de cá nem precisava assim muito, né? Por que, Silvio? Porque você só precisava aplicar 9% de 8 é 72. Então, é o único que tem o 2 aqui como último. Aí você fala, o lado de cima tem. Não, mas aqui, é quantos números que você tem que multiplicar. Tem que ter 5 dígitos, pelo menos, e o último ser 2. Só podia dar era a única resposta que tinha. Não precisava calcular nada. Né? 9% de 8 aqui, é o único que vai dar 72. Né? Esses dois aqui deram, mas num terceiro dígito aqui você está multiplicando 9 vezes 8, 72, vai ter mais 4 números para frente. O 2 é o quinto. Né? Então dava para você fazer. Silvio, mas eu fiz aqui e somei. Se você somar esse negócio aqui, vai dar exatamente 51, quanto?
174.511,16. Eu garanto, soma aí esse negócio que vai. Precisava fazer? Não precisava. Mas se quer fazer, você faz aí. Tá certo? Então o valor das debêntures, que vai ficar lá no ativo, é o quê? O valor das debêntures mais o prêmio menos o custo de transação. Se eu quero os encargos financeiros, multiplico pela taxa efetiva. Se eu quero o passivo no segundo momento, é o passivo inicial, mais despesa financeira menos custo de transação. Agora diga aí se você entendeu esse negócio ou não entendeu. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.